no livro do Gênesis, onde praticamente tudo começou com o plano do Senhor. No capítulo 2, e no versículo 23, que plano, Xandre? Está no ar? Não está ao vivo, não. Melhor. Se acaso for, me avise. Acho que não, né? Sim. No capítulo 2, no versículo 23. Eis agora aqui, disse o homem, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. Já não são mais do que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Esta é a palavra do Senhor. Eu fico com o finalzinho. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Porque não havia nada que o maliciasse. Não havia intervenção entre um e o outro. Era perfeição. Porque até esse momento não existia o pecado. Então veja que estrago que o pecado faz. O pecado, ele traz tudo o que colabora para tirar a beleza de um ser humano, de uma família. Tudo. O que é a nudez, biblicamente? Falta de roupa? Hoje sim. Mas na época, a nudez era nu, limpo, sem mancha, sem pecado. Por isso, o pecado, ao criar uma mancha no ser humano, ele trouxe uma característica que não pode ser mostrada. Por isso que Deus prepara e mandam que eles façam alguma coisa para cobrir a vergonha. Ao que antes eles não tinham vergonha. Antes, um olhava para o outro e não via nada que pudesse desabonar a beleza, nada desabonava o seu corpo sem roupa, porque não havia o pecado. Você vê isso hoje nas crianças. O que elas não têm nenhuma dificuldade de ficar nuzinha. Porque elas não têm pecado, elas não têm mancha. Então elas não conseguem ver uma coisa que seria mal. Somos nós adultos que colocamos esse mal nas crianças. A vestir roupa, você não tem vergonha. Você está pelada perto dos outros. Coisa feia. Então a gente vai ensinando elas já a se protegerem daquilo que até então ainda é uma pureza. É verdade que tem que cuidar dessas áreas, mas estou dizendo isso só para você entender.
Eles estavam nus e não se envergonhavam. Queridos irmãos e queridas irmãs, olha como é horrível se viver no mundo onde peca. Vocês percebem que quando a pessoa erra, quando a pessoa faz o que não deve, procura esconder embaixo de 7 chaves. Outros então tentam errar escondido. Por exemplo, a traição. A pessoa se esconde para trair, porque ele precisa estar atrás de uma ação. Traição é algo atrás da sua ação. Essa beleza que o mundo era antes do pecado é projeto de Deus. E no projeto de Deus, Ele vai trazer de volta o mundo de então, que era o paraíso, que era o mundo sem pecado, Ele vai trazer de volta. É impressionante como que a Bíblia nos ensina o projeto que Deus tem quando o tempo aqui for cumprido. Ele disse que o que está aqui não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Então esse mundo do pecado, da sujeira, do ódio, do desentendimento familiar, o inimigo, ele rasteia para descobrir o ponto fraco de cada ser humano. E todo ser humano tem um ponto fraco. Tem aquele lado chamado, é o lado humano. Só que o lado humano, com inteligência, ele entra num campo do pecado. A inteligência é que faz a pessoa dizer assim, que tem a ver? Não adianta, não tem problema. Não é assim também. Isso é muito radicalismo. Não funciona assim. Vocês exageram. E na verdade, para quem vive o mundo, viver a palavra de Deus é exagero mesmo. É loucura. O pior louco foi Cristo. Imagine o segundo. Filho único. Único. A Bíblia diz que ele é o herdeiro. O único. Filho do poder. E ele rejeita todo o poder, cai numa vida de miséria, onde não tem nem uma casa para morar de favor, morar emprestado na casa de um, na casa de outro, muitas noites dormir no mato, nas montanhas, comendo muitas vezes o resto dos outros, sendo incompreendido até pelos seus seguidores. E ele fez tudo isto por um único motivo: para devolver o plano do Pai, porque o plano do Pai é trazer todos os seus filhos na presença dele. Todos. Até você. Você é um eleito de Deus. Quando Deus olha para você, olha para mim, Ele contempla e vê você sentadinha com a Bíblia
Jesus fala para o Pai: valeu a pena eu derramar meu sangue por eles. Eles estão valorizando. Eles estão procurando honrar o teu nome, ó Pai, e testemunhar. Mas quando a gente tenta fazer isto, há uma multidão que joga sujo e ao contrário. Quando a Bíblia nos diz, ela se chamará mulher, a Bíblia está lhe dizendo, ela é a parceira ideal para o homem. E o homem, então agora, se sente como na obrigação de cuidar daquilo que Deus deu. E aquilo que Deus dá, Deus não dá por dar, Deus dá porque ama. Então a tua esposa é um presente de Deus para você. Mas ela ainda não entendeu isto. E ele ainda não entendeu isto. A gente começa a entender isso quando a gente perde. Só que quando está no dia a dia junto, também não é uma tarefa fácil. Porque cuidar da forma com que Deus nos pede é muito mais complicado para o homem do que para a mulher. Porque se a mulher for uma mulher bíblica, então para ela seguir a palavra, ela se submete ao marido. E submissão não é uma escravidão. Submissão significa, eu estou sob uma missão. E sobre a minha missão, eu serei uma ajuda. Você é feita para ajudar. E quem ajuda, não pode cobrar. Você vem e diz assim, olha, eu vim ajudar vocês a limpar a comunidade. Então, chega o fim do dia, não tem preço. Porque você veio ajudar. Amados, o que o diabo fez? Você é boba, você é bobo. O que você está ganhando em cuidar desse homem? O que você está ganhando em cuidar dessa mulher? Não, para de ser boba, porrinha ele, castiga ele, larga dele. Então aquela ideia que Deus criou e colocou, o outro arrancou. E o que é pior, nós não alcançamos essa profundidade bíblica. Então aí começa a entrar a vergonha, começa a entrar o desentendimento. Eu tenho vergonha do que ela fala, eu tenho vergonha do que ele faz. E aí precisa cobrir isto. Cobrir. Alguém chegou a dizer esses dias que a minha missão era uma fuga. Eu disse, então eu vivo fugindo 53 anos. Querido irmãos, se em 53 anos não me acharam, então isso é uma ideia fútil, o que você está me dizendo. Talvez essa seja o seu jeito de ser. Mas eu não estou fugindo de nada. Eu criei minha família, eduquei, dei a escola que eles quiseram estudar. E estou aqui em pé. Vai ser complicado. A Bíblia diz que os piores adversários são aqueles que convivem com você. Os da sua casa. Os da sua casa
família biológica, e os da sua casa, comunidade. Irmãos, irmãs, nossos primeiros pais viveram muito pouco tempo felizes, assim como talvez nós que se casamos. Olha como é bonito os primeiros tempos de casado. Olha que relacionamento gostoso. Parece que tudo vai bem até uma altura. Mas muitas vezes a gente vai para uma vida a dois, escondendo uma série de coisas. Não pondo a par do parceiro, da parceira, o que realmente a gente é. Porque também no mundo que cobre, que falsifica, que mente, a gente esconde muitas coisas que a gente é, enquanto a gente está em conquista de alguém. Por medo, e o medo é de perder. Se eu falar o que eu sou, o que eu faço, se eu abrir o jogo, ela ou ele não vai aceitar. Então a gente leva camuflado um temperamento, um pecado, um defeito, para ver se conserta depois que pulou o muro. Depois que fechou as portas do lar. Irmãos, irmãs, esta ideia prejudica muito, porque muitas coisas que não foi esclarecido antes, ela vai ser esclarecido depois. Mas como lidar depois que já se concretizou o casamento? Então começamos a viver uma vida de disputa, uma vida de consciência pesada. E como nós não temos, às vezes, a facilidade de buscar sabedoria em Deus, a gente acaba levando a fogo e a ferro. Eu me lembro de Oséias, casou com Gomer, uma mulher muito linda. Mas Oséias, ele não abriu totalmente o jogo. E Gomer, por ela ver um profeta, é o que muitos e muitas se enganam. Não é porque está atrás de um altar pregando, ou cantando, ou intercedendo, que pode ser considerado como uma pessoa perfeita. A luta hoje é para derrubar as perfeições de quem está inserido em movimento na igreja. E às vezes querer apresentar de um jeito, quando a realidade é outra. Então isso também descaracteriza quando se conhece totalmente. Quantas pessoas nos decepcionam comigo? Muitas. Porque vê um João Camilote atrás do altar, bonitinho, pregando, é uma coisa. Mas o João Camilote do dia a dia aí, trabalhando, dando bronca, é outra. E essa é uma realidade. Irmãos e irmãs, e é esta atitude que nós não conseguimos ainda ganhar a demanda. Porque nós vemos as aparências e ela engana. Jesus foi muito claro quando disse, não é pelo fruto, ou melhor digo, que se conhece. O figo não dá uva e a uva não dá figo. Que dia que você viu um pé de figo carregadinho de uva? E isto a gente tem que entender. Agora, quando eu entendo o erro do outro, e eu procuro a não errar como o outro erra, e procurar superar o defeito do outro, então pode ter certeza
que eu tenho maior facilidade de ganhar a demanda entre o bem e o mal. Porque toda vez que você faz um bem, você marca ponto. E o ponto que você marca, ele expressa no teu olhar, no teu agir, no teu falar. Todo mundo, quando não está bem, ele mostra que não está bem. Mostra. Porque a Bíblia diz que os olhos é a luz do corpo. Se você está com problema, não tem como você esconder. É um problema interno, mas ele reflete ao externo. E ao externo é o que todo mundo vê. Mas o interno nem todos vê. E não consegue ver o interno. Então qual é a facilidade? Macetar o externo. Caluniar o externo. Criar uma rejeição pelo externo. Mas não conseguir ver por que está desse jeito. De repente, feriu ela, feriu ele, e não percebeu que feriu. Porque, amados, quando tua mão está sã, e você levar uma pancada, você resiste. Vai ficar machucado depois. Mas uma vez que a mão machucou, você vai proteger ela de um jeito, nem estende às vezes para cumprimentar. Nunca aconteceu de você macetar uma unha ou cortar um dedo, e alguém estende a mão para cumprimentar, você já tira ela fora e leva a outra, diz, não, isso aqui está muito dolorido, eu machuquei. Então o machucado se preserva. Agora imagine esse machucado lá dentro. Aqui fora, a gente é mais rústico. A gente tem mais resistência. Mas lá dentro, é tudo frágil. É que a gente não conhece como nós somos por dentro. Mas é tudo frágil. Você pode imaginar a fragilidade do coração? Se você chegar, dar uma pontadinha, se eu der uma fisgadinha aqui na tua mão, sai sangue, mas continua. Mas dá uma fisgadinha no coração. Que sangra. Para onde vai esse sangue? Olha como que vai ferir. E as palavras, segundo a Bíblia, ela é uma espada. Vocês se lembram o que Zacarias disse? Que uma espada iria transpassar. Zacarias é o Ana, uma das duas, ia transpassar o coração de Jesus. E a espada transpassou, além de uma espada, né, uma lança. Irmãos, irmãs, então, como família, por mais que você lute em fazer o bem, você não consegue atingir o alvo. Principalmente no mundo que nós estamos hoje. Talvez você desejaria tanto que a tua família toda estivesse aqui. Pelo o que você, como pai, como mãe, como irmão, vê como eles estão vivendo. Como pai, como mãe, vê o quanto eles precisariam de buscar a Deus. A Bíblia conta que Deus deixou 7 nações e que não foi derrotado no tempo de Josué. Os heveus, os heteus, os ferezeus, os jebuseus, enfim, 7 nações. E pediu para que os hebreus, ao receber a sua terra, ou seja, a terra prometida, que iria conviver no meio desse povo,
embora esse povo agora estava ali sujeito ao povo hebreu, porque a terra é deles, a partilha foram deles, mas este povo tinha que ser doutrinado por eles e que eles não pegassem o costume desse povo. E deixo bem claro isso para eles. Veja que não haja no meio de ti quem faça passar pelo fogo teu filho e tua filha, nem quem se dê adivinhação, astrologia, agouro, feiticismo, magia e outras coisas semelhantes. Que vocês não misturem com isto. Porque esse povo, eles fazem isto e acreditam nisso. A vocês eu não permito. O que aconteceu? Foi a mesma coisa de falar para os hebreus: olha, pegando a vossa terra, mistura no meio desse povo. Gente, é a realidade de hoje, gente. Quanto vocês e nós já ouvimos de pregações? Quantos anos nesta caminhada? E, no entanto, a gente não tem força de vencer as tribulações maiores. A gente ainda é ansioso, a gente ainda tipo assim, pegajoso, a gente ainda tem ansiedade para ter, para possuir, para comprar. A gente não consegue acreditar que o que eu tenho veio de Deus e eu tenho que cuidar bem, a partir das 4 paredes da minha casa. Ali que eu preciso ver como precisa ser cuidado. Tomar o cuidado com o que se fala não é fácil. Você pode disciplinar, você pode repreender, mas o mundo grita mais alto. Então ouvir a voz do mundo é tão fácil porque não compromete. Ouvir a voz de Deus compromete. Então, queridas irmãs, no capítulo 3 e no versículo 15, o que o infeliz do demônio queria, ele conseguiu. Ele conseguiu. E eu estou tentando explicar biblicamente que o demônio não desistiu de você. Ele pode não estar tendo uma vantagem muito grande em você, mas ele quer totalmente você. Eu quero que vocês entrem dentro da Bíblia. Versículo 15. Porém ódio entre ti e a mulher. Tá bom, olha para cá. Grifa essa palavra, ódio. Então, o diabo recebeu o inverso de Deus. Para os que ouvem Deus, ele coloca a bênção. Mas para aqueles que negam a Deus, a bênção vira em ódio. Porém, ódio entre ti e a mulher. E o diabo disse: era tudo que eu queria, Deus. Tudo que eu queria na minha vida é ser coberto do ódio, da vingança, do sangue. Só que você me deu presa fácil. Eu venço eles. Eu convenço eles. Satanás entrou do cabelo à unha do pé em Jezabel. Que mulher satânica. O olhar dela era satânico, atitude satânica. E quando a Bíblia diz: porém ódio entre ti e a mulher,
você percebe que todos os problemas que existem na família, pode ter certeza, a raiz é mulher no pedaço. É a mulher. Porque a mulher que é mais pecadora, não. A mulher é mais rasteada do que o homem. Você tem ideia? O índice de apelido que se dá aos genitais femininos? Vocês já pararam para observar como que um genital feminino para o mundo? Tudo que é música, meu Deus, piada, veste, as mulheres, meu Deus, claro que com exceção, ao menos vocês cristãs, cubram o vosso corpo, não vão atrás de moda, não vão atrás de modelinho, se cubram o corpo, porque Jesus diz claramente, mulheres, um olhar de cobiça já é o adultério. E se você anda pornográfica, você já está adulterando. Isso é radicalismo, mas é palavra do Senhor. Andar com o corpo marcando? Não. Calças apertadas, para o homem olhar e cobiçar. Homens com cada tipo de veste se mostrando, às vezes até padre, tendo orgulho de subir num palco mostrando o genital, para assanhar as velhas, para assanhar. Isso aí vai ficar caro. Isso vai ficar caro. Esses enquadram naquilo que diz o Senhor. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Isso é muito desagradável, é muito feio. É o ódio que se transforma em presa, é a presa do diabo que se transforma em coisas bonitas, em atração. E isto, amados, isso cai no mundo do desejo. Aí o ser humano fica desejando, fica cobiçando. E se você olhar, por exemplo, pegue a palavra de Deus, uma passagem muito bonita que eu gosto de refletir sobre ela. Deixa eu achar aqui, porque é no capítulo 5 do livro dos Gálatas, que vai dizer assim, no versos 19, todo mundo conhece esse texto, Gálatas 5,19. Achou? Digam amém. Na minha Bíblia é 1497. Ali ensina. Estou esperando todo mundo achar, porque é muito bom que todos acompanhem a leitura. Isso que nós vamos ver é nudez. A pessoa está nu diante dos olhos de Deus. Acharam? Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são estas. Pare um pouquinho. Bíblia se estuda, não se lê. Olha para o altar. Obra da carne. Obra da carne. Segura o texto e volte um pouquinho para trás. Talvez você nem achou ainda o Gálatas, mas já vamos em 1 aos Coríntios. 1 Coríntios. Gente, vamos devagar, porque nós estamos estudando a palavra. Eu tenho saudade daquele tempo que eu pregava, que eu pulava, mas agora a idade já não está ajudando mais também. No capítulo 2 e no versículo 12,
1 Coríntios 2,12. Temos que treinar com a Bíblia, moçada. Quando acharem, digam amém. Quem não achou, pede ajuda. Ora, espera lá, acho que tem uma tia do óculos que não achou ainda. Quem pode dar uma mãozinha para ela ali? Amém. Isso é tudo falta de treino, viu? Se todo dia pegar a Bíblia e vai lá no índice da Bíblia, ali está os livros. Quando você achar um livro, você sabe se está para diante ou para trás. Amém? 1 Coríntios 2,12. Se tudo achou, diga glória a Deus. Ah, tem um ali que ainda não achou. Achou? Pode achar, fique tranquilo. Quem pode dar uma mão ali para frente, filha? Lá no finzão da Bíblia, para frente, para frente. Isso. Não, falei 5,19. Ajuda aí, Carlão. Para frente, Carlão, para frente. Amém? Amém? As pessoas que têm dificuldade com Bíblia, sempre senta perto de um que é bom de Bíblia, que daí ajuda. Olha, gente, imagina na porta do céu, se Deus pedir 3 textos para entrar lá dentro. Vocês são da onde? São Manuel. Sejam bem-vindos, São Manuel. Carlão não achou ainda? Ei, mas desse jeito não vai dar. Achou? 2 Coríntios 2,12. Ora, nós não recebemos um espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus e que nos dá a conhecer as graças que Deus nos predegalizou. E que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Se a pessoa, olha para o altar, se a pessoa não tem o Espírito de Deus dentro dele, as minhas pregações irritam, deixa a pessoa nervosa, porque a palavra viva, não comunidade, mas a palavra viva, bíblica, ela incomoda, ela mexe. No livro de sabedoria diz que o justo, capítulo 1, o justo incomoda o ímpio. O Salmo 1 diz que os ímpios não permanecem na assembleia do justo. E nós estamos caminhando para ficar um restinho de justo, porque o ímpio vai crescer. A iniquidade vai predominar. E a iniquidade você vai ver dentro da tua casa dizendo, larga a mão disso. Não adianta mais. E o pouquinho que sobrar vai ser atacado com tanta confusão. Porque quando o diabo conseguir destruir o teu lar, claro, ele vai querer destruir a tua missão, a tua comunidade. Mas claro que ele vai fazer isto. Mas vocês estão recebendo a palavra, vocês estão recebendo o que é um homem espiritual. O homem espiritual, queridos irmãos, ele não deixa a palavra. Se eu estou numa missa vendo certo sermão, eu não deixo ela entrar no meu ouvido. Porque eu estou vendo que é mentira. Eu estou vendo que é carne. Eu estou vendo que é espírito humano. E o espírito humano tem uma sabedoria de deixar todo mundo com a boca aberta. Mas cadê o fruto? Cadê as equipes de evangelização? Cadê os pregadores? Se resumiram, porque agora tem que caminhar com a igreja. Olha que legal.
Diga misericórdia. E esse recado é para vocês, que não pode deixar se abalar, porque nós estamos estudando realmente o jogo que o inimigo faz para derrubar, principalmente eu que estou na frente. Pensa que é fácil travar a luta que a gente travou todos esses dias, toda noite. Toda noite, toda noite. Queridos irmãos, e quando você volta, aquilo que você pregou foi tudo água abaixo. Tudo água abaixo. E às vezes você chega no centro, na comunidade, você escuta, o fulano foi, outro não foi na reunião, naquela reunião lá está difícil, o fulano vai um dia, 10 dias não vai. E quando vai para fazer atrapalho. Essas coisas repercutem tudo na gente. Aí vem aquela vozinha do inferno. Larga a mão dessa comunidade sua aí. Você fez um salão tão bonito desse para quê? Eu não tenho culpa dessas tentações vir me perturbar. Mas vem. E para você manter firme, diga misericórdia. Então, amados e amadas, guarda essa palavra. Olha, eu procuro subir no altar e pregar a palavra de Deus. A palavra que salva. E aí o que a Bíblia diz? Olha o versículo 13. Que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito que exprime coisas espirituais em termos espirituais. Esse que é o difícil. Porque se você tem o Espírito Santo, você tem que engolir seco. Você tem que engolir seco. Na hora você tem vontade de fazer em 50 pedaços. Você não pode fazer barraco. Porque aonde há divisão, aí Deus não está. Segundo Coríntios diz isto. Eu não sou um espírito de partido. Onde está a divisão, eu aí não estou. Então, o que é o difícil ser cristão? É você escutar, ser perseguido, caluniado, chamado de bobo, rejeitado, dão risadinha na tua cara, você chega, todo mundo olha. Quanto lugar que eu passo que eu escuto, às vezes entrando na missa ali na paróquia, esse é um Camelote, é o João Camelote. Ué, por que João Camelote? Ué, todo mundo não é igual? Mas a gente escuta esse bibi. E aí o que se fala, não sei, porque eu também não vou dar ouvido para tititi. Esses dias eu fui numa loja comprar tem uma tinta para pintar a porta ali. O cara olhou bem para mim e falou, você é cristão? Eu respondi quando eu aprendi isso em 53, 54 no meu catecismo. Sim, sou cristão pela graça de Deus. Não era assim o catecismo? És cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. Ele diz, você é cristão de que dominação? Católico, apostólico, romano, perseguido. Não tenho vergonha de dizer que eu sou católico. O que ele viu em mim? Mas por que essa pergunta, amigo? Eu nunca entrei naquela loja. Primeira vez que eu tenho entrado nela. A loja de tinta que tem ali, perto da Chevrolet. Ele diz, não, porque o senhor é diferente. Em que diferença que você acha em mim, amigo? Você trouxe paz, você entrou aqui, eu recebi paz. Digo, glória a Deus. Falei, amigo, eu estou chegando de quase 20 dias de missão. Que bom, que glória. Ai, que maravilha. Que bom. Digo para o irmão, isso é gostoso escutar. Fala. Agora chacoalha ele, diga, mas isso tem um preço.
Diga para o do lado, isso é caro, irmão. Às vezes você sua sangue. Amém? Versículo 14, diga para o irmão, você tem que aprender isso, senão você morre na fé. Fala aí para o irmão. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para eles são loucura. O que é um homem natural? Um homem carnal. Um homem que só vai na missa, que comunga, que às vezes é até servo, mas é carnal. E aí que é o problema. Me disseram, fulano não pode vir porque ele está com uma doença não sei o quê. Manda ele vir com a doença não sei o quê, que eu vou pôr a mão em cima da doença e ela vai ter que desaparecer em nome de Jesus. Mas não vem. Não vem. Eu estava pregando em São Paulo por mais de 1.000 pessoas. Quando eu terminei a pregação, paramos para o almoço, uma senhora me abordou. O senhor podia fazer um grande favor para mim? O quê, amiga? E ali no carro, estou estacionado na rua. O senhor podia rezar para minha filha? Ué, mas está ela aqui dentro, tem equipe, estão ali orando na capelinha. Não, ela não pode vir. Falei, por que ela não anda? Não, ela anda. Então, mas ela não pode vir. Mas por que ela não pode vir? Tem um porquê. Olha, seu João não gosta nem de falar, mas ela está com lepra. Eu disse, minha amiga, o são não precisa de médico. Vamos lá, eu só rezo para ela se ela vir aqui na capelinha. E ela toda envergonhada, tadinha. E ela tinha na perna direita, aquilo estava minando, igual tijolo, quando molha, fica ali encharcado. Eu taquei a mão limpa naquilo e fui lavando com água benta. E ela dizia, mãe, está parando de queimar, mãe, está parando de queimar. Disse, não vai queimar mais. No domingo, que na época nós começávamos, sexta-feira no retiro. No domingo, ela já estava cedinho na capela. Deus fez a obra dela. Queridos irmãos, vocês lembram do tempo do Coroca? O Amadeu dizia, eu estou com corona, eu posso ir, mas é o doente que tem que vir. Irmãos, irmãs, se for um homem espiritual, tem que enfrentar tudo isso. Eu me lembro uma vez, o padrinho Gilberto, foi numa cidade de Cafezal, Cafelândia, um negócio de café que tem para lá de Umarama. E um senhor na mesma condição. Aquela doença comeu tanto a perna dele, que aqui fez uma divisão. Estava quase que no osso vivo, era coisa horrível. E aquela faixa ensopada de sangue. E até o padrinho Gilberto que ajudou eu a tirar. Limpamos aquele todo, peguei a água benta, lavei. Passado uns 40 dias, uma prefeita da cidade trouxe ele em gratidão, porque era funcionário da prefeitura. Deus fez a obra. Mas a cura, ela depende de duas situações. A cura depende mais de quem está doente do que de quem ora. Eu nunca oro para uma enfermidade com desesperanças. Eu já oro com a certeza que vai ser curado. Porque a Bíblia me ensina isso. Se pedirdes com fé, creia que já tenha recebido. O homem espiritual faz isso. Diga glória a Deus. E é esta realidade que a gente tem que entender. Mas se eu for natural, eu já oro pensando que vai morrer. E aí, então o que vai adiantar essa oração? Nada. Nada. Eu repito versos 14, vamos lá. Mas o homem natural, força,
É loucura. O que a gente faz é loucura. Alguém disse aí para mim esses dias: é loucura o que você faz. Não, não é assim. Mas como não é assim? Não, você tem que programar. Eu disse: amigo, você é funcionário ou você é dono dos teus negócios? Não, sou funcionário. Então você programa, porque ele me disse: não tem 5 domingos no mês ou 4 domingos? Sim, tem domingos, mês de 5, mês de 4. Então, você planeja. Você prega um retiro no primeiro mês e prega no último. Eu disse: não, mas é o Alexandre que marca para mim. Minha agenda é o Alexandre. Ué, mas você não manda no Alexandre? Disse: não, eu não mando em ninguém. O Alexandre é um parceiro de trabalho que ele cumpre uma missão. Enquanto ele cumprir a missão, conforme é a ação, ele vai estar na comunidade. Se um dia ele não for mais o que ele tem sido até aqui, ele sai da comunidade. Mas então você não pode falar para ele? Disse: eu não posso, porque o Alexandre também é funcionário. Ele é funcionário de uma missão, cuja o fundador da missão é Cristo e o enviado sou eu. Se Jesus descer na terra e dizer: só pode pregar um mês, mas Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pregue e não te cales. Mas todo mundo fez isso. Todo mundo que fez isso não está mais na missão. Porque eles conduziram Jesus e não foram conduzidos por Jesus. Então, amigo, essas palavras já caiu por terra antes de entrar no meu ouvido. Você é um louco. Graças a Deus, você está cumprindo o que a palavra de Deus diz. A carta de São Paulo aos Coríntios diz que é loucura os que têm o Espírito de Deus. É loucura para tua mulher o que você faz. É loucura para tua mãe. É loucura pelo teu irmão. É loucura pelos agentes das pastorais. É loucura. Onde já se viu? Mas é uma loucura que faz 50 anos que está viva. Diga glória a Deus, mas vivo. E se não fosse por loucura, já teria acabado. E enquanto existir união e Espírito de Deus nessa comunidade, ela não acaba. Ela não acaba. Por isso, não seja um cristão humanamente falando. Você tem que entender que você é fraco. Você tem que entender que você é atacado dia e noite. Você tem que entender que se você não almoça, não toma café, não janta, você morre de fome. Você tem que entender que se você não ler Bíblia, se não fazer penitência, se não orar todos os dias, você não pode passar um dia sem orar. Você não pode passar um dia sem ler a Bíblia. Um dia que você passa, você perde ponto. Todo dia você precisa ler Bíblia. Todo dia. E você às vezes passa 8 dias sem pegar a palavra. Dá um tapinha no irmão, diga: como é que você vai vencer? E você está quadrado de escutar eu falar isto. Como que você vai vencer? Como? Não vence, irmão. Olha, eu gosto de moer a Bíblia. Vamos só terminar que já vou jogar você em outro capítulo. Versículo 15. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. O que a Bíblia está dizendo? Você vai olhar com os meus olhos. Você vai falar com a minha palavra. Por isso a palavra
tem que estar dentro de você para você ser um homem de palavra, uma mulher de palavra. A mulher de palavra vai dizer assim: meu casamento está difícil, mas eu não largo, porque eu tenho que honrar o voto que eu fiz diante de Deus. Livro dos Números, capítulo 30, dá um pega em Balaão terrível. Porque Balaão, por causa do dinheiro, tentou Deus até que Deus liberou ele para ir junto dos amalequitas que queriam amaldiçoar os hebreus. Mas quando Deus viu que ele trocou Deus pelo dinheiro, Deus falou: pega esse burrinho e vai então para você ir mais rápido. Já que você quer estar no meio dessa gente, vai a cavalo, porque senão você vai demorar muito. O que aconteceu com ele? É o que Deus faz. Então, amados, o homem espiritual julga todas as coisas. Mas tem que ser espiritual. Digo para o lado: ser espiritual é meia boca. Se você não perdoa, você não é espiritual. Não, não é. Se você tem mágoa, se você olha em alguém, dá vontade de virar a cara e dizer assim: olha o que vem vindo ali, pode parar, teu espírito está xoxo, está bloqueado, está igual essas mangas aí, ó. Você fica de olho numa manga dessa, é a coisa mais linda. Você apanha ela, quando você dá 2 mordidas, tudo podre por dentro. Digo, você está igual a manga da comunidade, irmão? É complicado. O que você está ouvindo é loucura. E eu gosto de pregar loucura, porque é os loucos que vão entrar no reino dos céus. Paulo, você está proibido de pregar aqui. Não faça essa loucura, porque se nós te pegar pregando, você vai preso, né? E o homem solta, ainda vai inventar de expulsar o demônio de uma trem lá que dava lucro para o chefe. Pegaram o homem, desceram o cacete, prenderam, meia-noite a cadeia abre. Quando os magistrados mandam ir atrás de Paulo para julgar ele, aquele homem que vocês prenderam lá ontem, sim, é ele, vai buscar ele. Ele está pregando evangelho lá na esquina da rua. Diga glória a Deus. Essa gente, meu Deus, misericórdia. Gente, uma vez nós fomos pregar em Três Lagoas, a finada Maria do Joaquim, ela tinha um filho que morava lá e pensa numa senhorinha ousada. E nos muros estava tudo escrito lá: quem for nesse retiro está excomungado da igreja. Ei, papapá. E cartaz daqui, anúncio na rádio. E nós chegamos lá, devia ter, acho que umas 500 pessoas no ginásio. E um bendito de um padre lá mandou um assessor dele com umas 20 fitas. Eu não sei se o padre estava do lado da gente, queria ver minhas pregações para somar, ou se ele queria pegar pregação para crucificar, não importa o que é. O que importa é que o cara estava com radinho, com 30 fitas lá gravando. Numa altura do retiro, Deus me dá uma inspiração, porque a Bíblia diz que o homem espiritual julga todas as coisas, e me veio no coração: você que está aqui nesse encontro, espiando o encontro, para ir levar, ainda brinquei lá no Sinédrio, não precisa perder tempo de ficar marcando, gravando, que quando terminar eu te dou um jogo completo das fitas. Quando deu, no domingo, no intervalo do almoço, o cara veio chorando: seu João, o senhor é um homem de Deus, eu não faço mais isso. O que você está fazendo, amigo? O padre obrigou a vir aqui gravar todo o retiro. E o que foi pior? Pode pôr, não gravou uma fita e meu rádio é novo. Digo, misericórdia.
como Deus faz na gente. Naquele tempo era a Soraya que gravava, deu, olha, um tanto assim de fita, ela embrulhou lá num durex, leva para o teu padre assistir. Amados, não adianta. A Bíblia diz, não ata a boca do boi que pasta. Repitam. Porque a palavra de Deus, diga, ninguém pode acorrentar. Ninguém pode acorrentar. Então o homem espiritual julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Queridos irmãos e queridas irmãs, esta é a maravilha de estar nu diante de Deus. Nu não é sem roupa. Nu do pecado. Nu do pecado grave. Que pecado todo mundo tem? Mas o pecado grave é que condena. Irmãos, para nós encerrarmos, volta no livro do Gênesis, que a gente quer ver uma coisa muito bonita para compreender a palavra. Diz ali no capítulo 3, versos 20. Isso aqui é muito bonito, vocês que ainda têm a graça de ter a mulherzinha do lado, o maridinho do seu lado. Isso é uma graça, por mais difícil que seja. Quando eu abordei que Deus deixou aquelas 7 nações, a Bíblia conta que Deus deixou aquele povo para eles serem, digo assim, um espinho na carne dos hebreus, para os hebreus rezar mais. Se a baixinha não fosse a mulher que ela foi, eu não estaria no altar. Eu não estaria no altar. Mas ela foi uma pessoa firme e sustentou do outro lado. Se ela fosse daquela, não, quero estar junto com você, porque eu também sou missionária, e eu quero ir, não ia dar certo. Amados e amadas, no capítulo 3 e no versículo 20, Adão pôs a sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Olha do lado e dá um oi para tua Eva. Oi, Eva. Dá um oi para o teu Adão. A tua Eva não podia estar aqui? Claro. O teu Adão não podia estar aqui? Claro. O que impediria o teu Adão estar aqui hoje? Serviço? Talvez. Falta de dinheiro? Talvez. Doença, está encamado? Talvez. Mas foi mais fácil dizer, eu não vou. Não foi mais fácil? E não me enche o saco porque eu não vou. Se der, eu vou amanhã depois do meio-dia, ou depois do meio-dia, ou amanhã na missa. Mas hoje eu não vou. Mas vamos, não vou. Não vou, não vou, não vou, não vou. E o diabo fez, parabéns, parabéns. Você ainda alimenta aquilo que eu joguei aí dentro, o ódio. Odeia. Se marido te troca por aquele retiro, fica atrás desse camilote. Sua mulher te troca por causa desse camilote. Eu não sei o que vocês vê nesse camilote. É assim. Preocupa não. Dá um tapinha do lado e teu dia chega, vizinho. Ah, se chega, diga para o do lado. E vocês, viuvada, pode bater no peito e dizer, seu dia vai chegar também, viuvada.
Aos viúvos de mulher viva, de marido vivo. Amém? Eva. A Bíblia diz o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Mas isso me chama muita atenção. Por que que de mulher passou a ser Eva? Se você voltar no capítulo 2, 23, você vai ver a diferença. Perceba, gente, a Bíblia você tem que perceber para você entender. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 23. Eis agora aqui, disse o homem, osso do meu osso e carne de minha carne. Leia o resto. Por quê? Porque foi tirada do homem. Mas ela continuou ainda a ser tirada do homem. Ela continua ainda sendo a carne da carne do homem. Mas até então, mulher. Ela é a mulher. Olha que bonito. Ela se chamará mulher. Mulher está no gênero feminino. Mulher. Mas agora entrou o pecado. E tem mulher que peca. E tem mulher que peca menos. Tem mulher que se condena ao pecado. E tem mulher que não deixa o pecado condenar ela. Então, como definir o nome? E Deus então pediu para que ele colocasse um nome. E o nome que Deus deu para ele foi Eva. Que quer dizer, a mãe da nação, a mãe do povo. E aí mais tarde São Paulo vai dizer aos romanos que por uma mulher entrou o pecado. Mas por uma foi derrubado o pecado. Então quem realmente é devoto da mulher que derruba o pecado, ela passa a ter a ideia do que a mulher sem pecado escreveu. O que ela escreveu? Que doravante, ajuda ali a pegar o comecinho do Magnífico. Quem que se lembra? Minha alma, isso, me fugiu essa primeira palavra. Vamos lá? Vamos falar de novo, o que minha alma? Ah, para! O que a alma de Nossa Senhora fazia? Engrandecia o Senhor. Porque a alma está no corpo. Alma é localização. Alma, vamos dizer, é o copo. Continue. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque olhou para a humildade desta pobre serva. Uma perfeita se chama de pequena, de pobre. No sentido, está me faltando bênção, está me faltando Deus, uma vez que Deus disse, ave cheia de graça. Você está vendo o que o Espírito faz na pessoa? É o que fez em Maria. É o que o Espírito feminino deixa como um legado para todas as mulheres. Ser aquela esposa, como foi Nossa Senhora. Maria, a coisa está apertada. Nós estamos com dificuldade. Eu estou fazendo uns banquinhos ali, mas não está entrando dinheiro. O regime político está muito duro. Mas Nossa Senhora
não se lamentava. Ela servia, ela cuidava do seu esposo e ainda ia trabalhar, ajudar a sua prima Isabel. De repente vem ameaça, tem que fugir. Olha quanta coisa essa mulher fez depois que se engravidou. Olha o que esses reis malditos faz. Fazer um recenseamento, o recenseamento por saber que havia um rei. Então vamos ver. E ela se manda lá para Belém, de Nazaré a Belém, num jeguinho, cansada, aquela enorme barriga. Estava nos dias de Jesus nascer. Jesus era grandão dentro dela, porque Jesus sempre foi grande. Irmãos, e chega lá, bate tudo que é porta. Olha para vocês verem o ódio que o inimigo tem da mulher. Não tem lugar, não tem lugar. Não, aqui não dá, aqui não cabe. Tinha lugar para todo mundo. Só não teve lugar para Jesus e Maria e José. Sendo ele o dono do mundo. Gente, você começa a estudar essas forças da Bíblia, a gente fica com vergonha de ser católico. Fica com vergonha de ser cristão. Alguém disse, olha, tem uma mangueira ali. Divide ela com os bezerrinhos lá. Eu fiz uma música no estudo dessa meditação que eu fazia com Nossa Senhora. Irmãos e irmãs, e foi ali que o Filho de Deus nasceu. Olha que loucura. Mas eu gosto de olhar o versículo 21. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de pele e vestiu. Aqui começa um assunto muito lindo. E esse assunto pode ser chamado resgatado pelo sangue. Que coisa bonita. Ele mata o cordeiro, tira a pele do cordeiro, enrola na nudez, tanto de Eva como de Adão. Então eles foram cobertos pelo sangue de um cordeiro. Bem mais tarde, João vai e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque até Jesus, o pecado não era tirado, o pecado era coberto, cobria. A carne era queimada e o sangue era enterrado, o sangue do cordeiro era enterrado, então cobria o pecado. Mas veio um cordeiro que não quis que o sangue dele fosse coberto. Quis que o sangue dele fosse derramado, porque sangue é vida. E na vida daquele sangue humano estava entranhado o pecado. E o pecado se entranhou por uma invasão do desejo. Por entrar em um território não permitido por Deus. Os campistas lêem assim, tudo que é proibido não é permitido. Tudo que é permitido não é proibido. E aí eles entram nas dinâmicas. Queridos irmãos e irmãs, não era permitido eles terem feito isto, mas fizeram. Então agora, sua nudez está coberta, mas o pecado está em ação. Porque eles engoliram a palavra do diabo, que até então era um verbo.
Mas como eles aceitaram, o verbo se fez carne. E que carne que fez? Quando relacionaram sem a ordem de Deus. É o que fazem até hoje. Que transam sem a ordem estabelecida por Deus. Então esse é o pecado da morte. Não toque, não coma, senão você morre. E eles tocaram e comeram. Então, morreu o plano de Deus dentro deles. Agora, para vocês ter o meu plano, vocês vão ter que pagar o preço da conquista que vocês deram para o teu adversário. A terra vai produzir espinho e abrolho. Você vai comer o pão com o suor do teu rosto. Vai ter espinho, vai ter dor, vai ter sofrimento. E um dia você vai voltar na terra, da onde você foi tirado. Que coisa tremenda. Talvez é assunto para depois. Mas o que eu quero terminar seria agora. O 23. Olha esta passagem, como ela é profunda e linda. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado. Então agora, você não tem mais acesso no jardim. Você não tem mais acesso à bênção. Você não tem mais acesso à paz. Tudo isso agora vai ter preço. Se quer bênção, você vai ter que buscar ela agora. Você quer comer, você tem que trabalhar. Você quer a minha graça, faz seu sacrifício. Porque tudo aqui era para você. E esse mundo, aonde criou toda essa desordem, um dia eu vou acabar com ele. Porque meu plano era fazer o mundo aqui na terra. Ele foi quebrado. Mas eu vou criar um novo céu. Eu vou criar uma nova terra. Diga para o do lado, você sabia disso? Queridos irmãos, e o 24 disse, expulsou e colocou no oriente do jardim do Éden, querubins armados de uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Você sabe qual seria este anjo com as flechas? É profundo o que estão vendo. É a lei de Deus. Por isso, cada um de nós temos um anjo que nos guarda. Se você desrespeita o teu anjo, você cai no adultério. E Deus não pode fazer nada. Porque você tem a escolha. Se você desrespeita esse anjo, você vai ficar desprotegido. E aí você tem que lamentar, tem que reclamar. De repente, está faltando esse anjo no teu casamento. Se esse anjo está faltando no teu marido, você não está entendendo. Se esse anjo está faltando na tua mulher, você não está entendendo. Se esse anjo está faltando nos teus filhos, você não está entendendo. Porque, queridos irmãos, essa proteção que nós tínhamos sem nenhum trabalho, agora eu tenho que ter trabalhando. E eu termino dizendo o que ele nos ensina, pega rapidamente, lá no livro de Isaías. Olha o que a palavra de Deus diz. 55:6. Vai marcando os textos e estudando eles. Isaías 55:6. Quando acharem, digam amém. Lá diz assim: buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Vamos repetir?
Para mim ter o Senhor, o que eu tenho que fazer? Ah, é? Ele está em todo lugar. Mas eu tenho que buscar. Principalmente na igreja. Nas santas missas. Nos movimentos. Buscar o Senhor. Já que Ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que Ele está perto. Queridos irmãos e irmãs. Mas para isto, um pé de lá e joga fora cá. Versículo 7, leiam bem alto. Renuncia ao malvado o seu comportamento e ao pecador os seus projetos. Volte ao Senhor que dele terá piedade. É a nosso Deus que perdoa generosamente. Não adianta eu ir buscar o Senhor, querer encontrar com o Senhor, se eu rejeito, se eu odeio, se eu não converso, se eu não gosto, se eu faço barraco. Dá um tapinha no irmão, diga que você tem que mudar, irmão, você está muito ríspido. Fala aí para o lado. Você vai escutando isto, você vai olhando, vai dizendo, puxa vida, se é desse jeito eu estou ralado. Pode dizer. Eu estou falando alguma mentira? Diga glória a Deus. Pode vir, sabe? Diga glória a Deus. De todo o coração eu amei a tua lei. Por entre as multidões caminhei, nos ombros dos irmãos, nas mãos dos meus irmãos, no ombro do irmão eu encontrei o meu porquê. Aonde a gente encontra o porquê de Deus? Na mão do irmão, no olho do irmão, no ombro do irmão. Lá em casa se vive a religião, lá em casa se falam de você, sua lei lá em casa é oração. Será que é verdade? E o irmão mais velho é você. Vamos lá, se não sabe, pegue outra. Sai. Amém. Vamos ficar de pé para descansar a cadeira? Cozinha, como é que está tá pronto aí? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração. Querido irmão, nesse intervalo do café, o café pode descer pelo corredor que é aqui embaixo. Toma um café, tão gostoso ficar num papão ali, isso é muito bom. Mas Jesus te espera na capelinha. É muito melhor estar lá sentado, conversando, trocando as ideias, do que estar lá de joelho rezando. Mas fique à vontade. A altura e o conhecimento que você já tem da caminhada seria a mesma coisa de fazer o que o Chapinha está fazendo aí. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo, gente? Vem aqui na frente. Vira de frente com eles. O que ele está fazendo? Carinho. Fala, gente. Pegando no colo. Ele está carregando uma criança. Ela está dormindo, né, Chapinha? Fala o seguinte, dá para a mãe um pouquinho. Isso. Agora pega a mãe e a filha no colo. Pega ela no colo. Mas por quê? Fala para o irmão, é assim que é vocês. Tem sempre que estar carregando no colo. Vai rezar, vai fazer penitência, vai ler a Bíblia. E as criancinhas só dormindo. Estou na prova.
Reze para mim. Ah, lá em casa está uma prova. O que diz Hebreus 6? Não sei. Devia ser mestre. No entanto, tenho que dar leitinho como uma criança, em vez de dar alimento sólido. Amém, grandão? Cante para nós tomar café. Pode sentar com ela no colo, não é fácil ficar. De todo o coração eu amei, Ok. a sua lei. Por entre a multidão caminhei, no rosto dos irmãos, nas mãos dos meus irmãos, nos ombros dos irmãos eu encontrei Ok. o meu porquê. Estenda a mão e diga. Lá em casa se vive a religião, Lá em casa se fala de lá em você. casa se fala de você. Sua lei lá em casa é oração. Sua lei lá em casa é oração. E o irmão mais velho é você. E o irmão mais velho é você. Com ânsia de encontrar. Com ânsia de encontrar, procurei, E sem desanimar caminhei. e sem desanimar caminhei, No rosto do irmão. no rosto dos irmãos, nas mãos dos meus irmãos, nos ombros dos irmãos eu encontrei Ok. o meu porquê. Agora vocês, lá em casa se vive a religião. Lá em casa se fala de você. Lá em casa, Sua lei lá em casa é oração. E o irmão mais velho é você. Lá em casa. lá em casa se vive a religião. Lá em casa. Lá em casa se fala de você. Sua lei lá em casa é oração. Sua lei lá em casa é oração. E o irmão mais velho é você. Estendamos nossas mãos lá para